Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange. Como a gente já tá bem perto dos dias das provas do Enem, eu decidi falar um pouquinho sobre a redação e dar algumas dicas de última hora pra quem for fazer. Eu fiz o Enem 3 vezes nos meus 3 anos do ensino médio. Meu terceiro ano foi em 2014, que a redação foi sobre publicidade infantil, e eu fiquei com quase 1000, eu fiquei com 960, porque eu fiquei com 90% tanto na competência 1 quanto na 2, que me fez perder 20 pontos em cada, mas então eu acertei a maior parte. Meus erros eu sei onde foram e hoje eu sei como contornar, então por isso que eu me acho apta assim pra falar com vocês sobre a redação. A redação é a prova principal do Enem, é a única prova em que você pode tirar 1000, então é muito importante e assim, eu acho meio complicado dizer o que fazer, porque são muitas possibilidades, e é por isso que eu resolvi falar o que não fazer, o que é bom evitar, e porque são coisas mais específicas, né, do que o que fazer. Não faça um título igual ao tema. Por exemplo, se o tema é publicidade infantil em questão no Brasil, não seja o tipo de pessoa que coloca publicidade infantil em questão no Brasil como título da sua redação. Se for pra fazer isso, é melhor nem botar título, porque o título ele é a primeira impressão que a banca vai ter da sua redação. Então, se você colocar um título que literalmente não diz nada mais do que a proposta de redação, o que a banca vai esperar do seu texto? Agora, se você fizer um título bom, de preferência que resuma bem as ideias do seu texto, aí sim você vai conseguir chamar a atenção de um jeito positivo. Uma dica, então, para fazer um título bom é você fazer o título depois da redação, porque aí você já vai ter uma noção melhor do que você escreveu e do que tipo de título pode representar isso. Nos dias de hoje, tal coisa é uma questão muito discutida na nossa sociedade. Não comece a sua redação assim, porque se essa coisa não fosse um tema muito discutido ou um tema que está em voga atualmente, isso não seria o tema de redação do Enem. Um bom jeito de você começar a sua redação, que é uma coisa que eu fiz, é você fazer uma contextualização histórica do problema, ao invés de simplesmente dizer que o problema existe. Por exemplo, um dos temas que a hora do Enem escalou, né, como um dos possíveis temas para a redação desse Enem, é o conceito de família no século XXI. Ao invés de começar a sua redação com algo do tipo, no século XXI, o conceito de família é uma coisa que gera muitas discussões. Ao invés disso, você poderia começar com algo do tipo, a família é uma instituição muito antiga, que pode ter diferentes constituições em diferentes sociedades, uma variabilidade que possibilita uma discussão que tem se intensificado ultimamente por causa do Estatuto da Família e tal. Aí você traz isso sim pra questão que o Enem tá colocando, que é o conceito de família no século XXI, baseado, né, sempre nos problemas do Brasil. Fazer essa pequena introdução, então, antes de jogar o tema, é uma alternativa, né, é o que eu gosto de fazer. Mas como eu falei, né, jeito bom tem vários e não dá pra falar de todos eles. Por isso que eu tô falando então das coisas ruins. E outra coisa ruim, não se limite às informações que estão nos textos base, né? Aqueles textos que vêm junto com o tema da redação. Você precisa apresentar alguma ideia a mais, principalmente na conclusão da sua redação, senão você perde ponto. Porque isso faz parte da avaliação, eles vão ver se você está trazendo alguma ideia a mais. Então uma boa é você trazer conhecimentos da área da sociologia, da filosofia, da história e de conhecimentos gerais e de atualidades, e você pode trazer então esses conhecimentos e juntar isso com as informações que os textos base estão te dando para formar o seu argumento. Não desrespeite o formato da redação. Ela tem que seguir o formato de um texto dissertativo argumentativo, que significa 4 parágrafos, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. Não pode usar a primeira pessoa, porque o texto tem que ser impessoal. Então nada de nós humanos, não. É a humanidade, ou os seres humanos. Não é eu acho que a publicidade infantil tem que ser regulamentada, a publicidade infantil tem que ser regulamentada. Você tem um tipo de formato e você precisa escrever dentro desse formato. Aí quando você chegar na faculdade, você já vai poder escrever de um jeito mais livre, mas primeiro tem que passar pra faculdade. Não use palavras que você não conhece. Nessa de querer rebuscar, de querer mostrar que a gente, consigo escrever desse jeito, a gente acaba usando palavras que a gente não conhece de verdade e a gente acaba, às vezes, aplicando essa palavra em um contexto errado. Pra banca, o mais importante não é você escrever bonito, é você escrever certo. Também não use gírias, nem tenta inventar palavras. A redação tem que ser escrita na norma padrão da língua portuguesa, a norma formal. Então gírias, neologismos, abreviações, tudo isso tem que ficar de fora. Não seja antiético. Essa é importante porque ferir os direitos humanos pode zerar a sua redação. Então se o tema da redação é, por exemplo, o tema do ano passado, que foi a persistência da violência contra a mulher,
e você é um tipo de ser humano que acha que mulher tem que apanhar mesmo, Você é burro? você não vai poder escrever isso na sua redação. Igual homofobia, racismo, xenofobia, esses ataques aos direitos humanos, eles não vão simplesmente tirar pontos da sua redação, eles podem zerar a sua redação. Preconceituosos literalmente não passarão. Não generalize sem dizer que você está generalizando. Como assim? Ao invés de dizer as mulheres são vítimas de violência doméstica, uma saída melhor é você dizer em geral as mulheres são as vítimas de violência doméstica, ou então as mulheres são a maioria entre as vítimas, porque assim você deixa claro que você não tá falando de todos os casos, e sim de casos mais frequentes, porque essas estatísticas de fatos sociais geralmente não tem conclusões que possam ser aplicadas em 100% dos casos. Não use frases feitas do tipo um gesto fala mais que 1000 palavras ou coisas assim. Isso não é criativo e vamos combinar que é meio informal também. É um jeito ruim de se comunicar num texto como a redação do Enem. Então a banca vai olhar aquilo e vai pensar: dou uma vaga na faculdade pra essa pessoa? Não sei, dou, não dou. Na proposta de solução que você é obrigado a colocar na conclusão da sua redação, não enxergue uma instituição só, não olhe para um lado só. É fácil dizer que tudo é culpa do Estado e que a solução tem que vir de lá, ou então que é só a família que tem alguma coisa a ver com isso, que tem que fazer alguma coisa pra solucionar o problema, mas isso é fantasioso, porque quase sempre não existem coisas a se fazer só aqui, mas aqui, ali. Você tem o problema que a proposta da redação tá te dando, o que a lei pode fazer pra solucionar esse problema, o que a família pode fazer, o que a escola pode fazer. Mostra pra banca que você enxerga uma solução ampla e não uma solução restrita e incompleta. E essas foram as minhas 10 dicas sobre o que não fazer na redação do Enem. Eu também queria indicar pra vocês, eu vou deixar aqui, vou deixar na descrição, a minha playlist de gramática aqui no canal. Lá tem vídeos sobre como usar conectivos, ou seja, como fazer um texto coeso, que é o que vai te dar pontos nas competências 3 e 4 da redação do Enem. Também tem vídeo sobre uso de vírgula, ponto e vírgula e 2 pontos, que é o vídeo mais visto aqui do canal. E um sobre o uso correto dos tempos verbais. E se você quiser mais dicas pra escrever melhor, se inscreve aqui no canal. Se você gostou do vídeo, dá um like e até a próxima!